Aí vai meu cabelo à noite. Mas é pra cadeira. Aqui o pé e o homem vai ficar um luxo. Ajeitar o hã? Vem sim, ó. Tá escolhendo bem hoje? Acordei feliz, né? Ia fazer 18. Vou sair do acolhimento, né? Pra outra unidade. Tô confuso ainda. Nervoso também. Vai mudar tudo, mas Meu nome é Jefferson de Assis Silva, tenho 18 anos, estou cursando o terceiro ano do ensino médio e treino futebol. Foram 2 anos de rua, né, que eu morei ali na Beira-Mar com os meus pais. Nós morávamos lá numa casa abandonada, aí tinham 2 casais lá e eles brigaram, aí atearam fogo em uma parte lá. Aí chamaram o bombeiro, aí apagou o incêndio lá. Aí os bombeiros viu a gente, criança, eu e meus 6 irmãos, e disse que não era pra gente estar na rua, né? E disse que ia acionar o conselho tutelar. Aí foi o momento que eu reuni meus irmãos e falei, a gente tem que ir para o abrigo, porque a gente tem que estudar e dar uma vida melhor para os nossos pais. Porque aqui na rua a gente vai ser que nem eles ou pior. Eu era assim o mais cabeça, sabe, dos meus irmãos. Me chamo Paulo, tenho 20 anos e trabalho com entregas. A relação entre os meus pais era muito complicada, eles viviam brigando, normalmente por besteira, e até um tempo que aconteceu uma tragédia que foi a morte do meu pai, que ocorreu dentro de um terminal de ônibus. Eu me lembro que ele caindo no chão e um montão de pessoas assim em volta dele para tentar ajudar, para ver o que fazer. E a morte dele também ninguém sabe o porquê. Dizem que foi alguma infecção, um bagulho assim do tipo. Mas exatamente ninguém sabe. E a minha mãe não trabalhava. A gente morava num lugar assim não muito legal, num barraco, feito com aquelas madeirazinhas de porta de armário. E o conselho tutelar bateu na porta da minha avó pedindo para ela me levar para um acolhimento. Para ver se melhorava mais a situação, porque era uma criança, né, indefesa.
Lar São José, Luciana, bom dia. Meu nome é Luciana, tenho 25 anos e sou recepcionista aqui da portaria do Abrigo Lar de São José. Sou ex-acolhidos aqui do Lar de São José, há 9 anos atrás. Eu e meus irmãos morávamos na Vila Planalto, né, numa situação de extrema pobreza, né, e o Conselho Tutelar entendeu que a gente estava em situação de vulnerabilidade e encaminhou eu e mais um grupo de 5 irmãos para a instituição aqui Lar São José. E quando a gente veio para cá, minha mãe era solteira, mãe solteira, né? Aí ela também era usuária de entorpecentes, né? E aí ela não tinha uma estrutura física, psicológica para poder criar um grupo de 6, 7 irmãos. A gente morava numa invasão que fica ali próximo ao plano piloto. A gente morava em barraco de madeira, porém a gente tinha tudo dentro de casa, mas para a justiça eles entendem que isso não é uma forma de crianças e adolescentes conviver, né? Meu nome é Rosiane Silva do Nascimento. Atualmente eu sou assistente social do Lar de São José, da Casa de Apoio. Talvez, né, eu não precisasse ter vindo para um abrigo. A minha mãe, ela não tinha umas condições muito boas, mas o meu pai tinha condições de cuidar de mim. Mas eu vim de uma família desestruturada e eu não queria retornar para a casa do meu pai, né? Meu pai, na época, ele estava preso e eu teria que ficar com uma madrasta, então não queria. Meu nome é Francisco de Assis, fiz 18 anos, nasci em Tianguá, mas minha família mora em Coreia. É um interiorzinho. Saí de lá com 2016. Minha mãe morreu, ela morreu de cirrose, ela bebia muito. Meu pai, eu não sei notícia dele mais. A gente acolhe meninos negligenciados, abandonados, com problema de drogadição, com qualquer um dos seus direitos violados. Esses meninos são encaminhados através do Juizado da Infância e da Juventude, o qual vem para a medida protetiva e a gente vai fazer todo o trabalho, resgate da autoestima, cidadania, trabalhar o retorno familiar e sua autonomia. São meninos que passaram por alguma situação que eles não deveriam ter vivenciado no ambiente familiar deles e eles precisaram ser retirados de casa, né, trazidos para o serviço de acolhimento temporariamente, até que eles possam voltar para o lar deles em segurança. Quando eu cheguei aqui, eu fui acolhida naquela casa. Foi a primeira casa que eu entrei. Já morei em todas. Fui acolhida nessa. A maioria da parte do tempo eu morei naquela dali, na Casa Laranjada. Meus irmãos ficaram. A gente não ficava sempre na mesma casa. Porque antes era separado aqui por idade, né, nas casas. Hoje não, hoje tá misto. Mas a gente sempre estava junto aqui durante o dia, mas durante a noite mesmo, cada um ficava em uma casa. Aí nós chegamos à noite aqui, eu nunca conhecia essa redondeza daqui. A gente chegou, foi acolhido na casa, tomamos banho, eles deram alimentação, perguntaram se a gente já tinha se alimentado, aí deram um lanche pra gente. Meu primeiro dia no abrigo, eu chorei bastante pela noite, que eu ficava sentindo falta da minha avó, ficava batendo na porta pra tentar sair, né? Até uma tiazinha que trabalhava lá, ela abria a porta e mostrava pra mim que a minha avó não estava lá do lado de fora me esperando. Eu disse sim que ela estaria, porque ela me disse que ia voltar. Eu fiquei nessa, procurando ela do lado de fora sem ela estar. Eu cheguei aqui com 11 anos, minhas irmãs já estavam aqui, minha mãe já tinha colocado minhas irmãs dentro da instituição e eu comecei vindo com a minha mãe visitar. Minha mãe ela foi convidada a trabalhar aqui depois de um tempo. Minha mãe não conseguiu se manter aqui. Infelizmente o vício não deixou. A dona Aricleia, né, que é a fundadora do lar, falei com ela que eu gostaria de morar aqui. Então a gente foi no Conselho Tutelar, ela viu tudo, eu vim morar aqui junto com as minhas irmãs. E o nosso maior medo era que eles separassem os irmãos, que algum deles fossem adotados.
entendeu? Mas assim, a gente nunca quis ser adotado, a gente nunca quis ser separado. Nas reuniões que tinha sobre a liberação da guarda, sobre o processo que estava sendo feito, a gente sempre falava que não queria que nenhum irmão da gente fosse adotado, que a gente queria a nossa família, todo mundo junto. Nosso foco sempre era esse. A gente tem uma equipe, tanto de assistentes sociais quanto de psicólogos e pedagogos, que realizam esse trabalho de reintegração, né? Então, sempre que esses meninos chegam aqui, a primeira tentativa que a gente faz sempre é a reintegração familiar. É para que esses meninos possam retornar para a casa deles em segurança. Então, é feito visita domiciliar, estudo de caso, é feito um acompanhamento tanto com os meninos que estão acolhidos aqui, quanto com os familiares deles, para que eles tenham condições de acolher novamente esses meninos em casa. O nosso foco é que quando a criança vem para cá, ela volte para a família de origem, que ela não seja adotada. Mas existem casos que o pai e a mãe não têm condições financeiras, não têm condições emocionais, até mesmo não querem, às vezes, mesmo. Aí sim, essas crianças entram no cadastro de adoção. Nós estamos dentro de um Ministério, né, de Direitos Humanos, né, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E a pasta da convivência familiar e comunitária, que trabalha diretamente com os serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, que discute as relações familiares e busca ações de fortalecimento de vínculo entre famílias e crianças, ela está dentro também da minha coordenação. Todos os serviços de acolhimento que existem no Brasil, todos os abrigos de acolhimento, todos os serviços de família acolhedora estão dentro do Ministério da Cidadania. Mas a gente, enquanto Secretaria de Crianças Nacional de Direito da Criança e Adolescente, acompanha tudo que eles fazem. E acompanha, discute, dialoga, monitora. O Conselho Nacional de Justiça, ele trabalha com as diretrizes da adoção no Brasil, ele define as diretrizes, ele faz a formação dos magistrados para que eles entendam esse processo de adoção, faz campanhas. Então, hoje o CNJ está muito bem instrumentalizado. Hoje o CNJ tem o Sistema Nacional de Adoção. Nesse Sistema Nacional de Adoção, ele tem todas as famílias que querem adotar cadastradas e habilitadas para adoção. No começo eu não queria ser muito adotado porque eu ainda achava que tinha esperanças da minha avó conseguir me tirar da briga, entendeu? Mas me falaram que eu nunca consegui sair da briga justamente por causa disso. Que minha avó não deixava, que ela ainda tinha minha guarda e eu não podia tomar decisões. A partir depois que eu completei os 15, me perguntaram, me disseram que eu tinha essa, como é que se diz? Essa autoridade para tomar essa decisão, para ser adotada. É um pouco tarde, sim, mas arrisquei. E consegui. Um casal bem massa. Mas acabou não se dando muito bem, porque eles queriam uma coisa, eles não. A mulher que queria me adotar queria uma coisa e eu queria outra. Já eu me dava muito bem com o homem que ia me adotar, mas já com a mulher nem tanto. A Juliana, a mais nova, foi adotada. Não tenho mais contato com ela. Antes a gente convivia, tinha um vínculo de 15 dias a gente se vê. Para mim, eu vejo como foi o melhor para ela, porque ela ia ter uma vida muito diferente do que ela ia ter antes, né? Porque a gente vivia em uma situação de rua e viu essa família
e acolheu ela, deu amor, né? Continua dando e eu creio que ela está bem. Fui adotado umas 2 vezes, aí eu não gostei das pessoas que eu morava, me batia muito, não era danado. As pessoas falam, humilhar a pessoa, tá na casa dela. Aí eu não gostei não e fugi. A adoção é um processo que precisa ser construído com muito cuidado, né? A família conhece a criança e não vira filho de um dia para o outro. E essa construção de vínculo ela é muito difícil. Então, o adolescente já está nessa fase de começar a desgrudar um pouco da mãe. E aí vem uma outra família, né? Então, a adoção de adolescente, ela leva mais tempo, porque o adolescente ele precisa conhecer essa família, conviver com essa família, se relacionar com essa família, e só depois ele aceita a adoção. Esse tempo todo que eu estou na unidade de acolhimento, eu só vi uma adoção tardia. Embora sempre a gente tem menino destituído do poder familiar. Tem toda essa questão de cultura, né, que melhorou, mas ainda acho que não é o esperado ou 100%. Porque o perfil, a busca de perfil são crianças mesmo até no máximo 10 anos de idade. Esse governo, como todos os outros governos, vem lutando com a sociedade em geral para que as pessoas procurem, não só procurem crianças menores de 3 anos, brancas, com uma especificidade bem complexa, porque na maioria dos casos, a maioria das crianças hoje no Brasil que está pronta à adoção, essas crianças elas estão acima de 8 anos, são pardas. Pardo é uma categoria racial criada aqui no Brasil para encobrir a nossa negritude. Isso é uma invenção tão grande para poder não escrever negro. Os censos que aconteciam na pós-abolição, elas estimulavam as pessoas negras a não se declararem negros, porque tinham necessidade de branqueamento da população brasileira, dizer que tinha menos, não, aqui não tem negros, que tem poucos negros. Quem olha para uma criança, olha para o adulto que será essa criança. Olha para os adultos de onde essa criança supostamente veio. A criança negra é vista como uma pessoa negra, no lugar que foi relegado ou que foi reservado à população negra. Que lugar é esse? É o lugar da marginalidade, é o lugar periférico, é o lugar onde não há produção de conhecimento, onde não há oportunidades para o trabalho e onde a vida cotidiana ela é colocada sob uma ótica do perigo, a perspectiva do perigo. Quando você olha para um jovem negro, em qualquer ambiente da cidade, você já olha para ele com uma posição de perigo. Ele está fazendo o que aqui? O que risco ele me traz? Quando você vai criar a sua descendência, você quer que ela seja o mais parecida com você, né? Então, a idealização dos traços, né? Do mínimo de aparência com as características da família, e a questão racial entra aí também como um viés, com aquele fetiche que se tem de que a criança linda
é a criança branca. E eu vou lhe dizer, quando a gente diz que as famílias não escolhem as crianças negras, a gente também não precisa tratar moralmente essas famílias como se elas fossem racistas, más. Não é isso. A gente não pode condenar moralmente uma família que vai lá e faz a escolha por uma criança branca e saudável, né? Não é essa a questão. É preciso só ampliar esse olhar. Hoje, no Brasil, as campanhas têm o foco nessa mudança de perfil. A gente tem que entender que o Instituto da Adoção é feito para a criança e para o adolescente, não é feito para os pais. O objetivo da adoção é garantir o direito à convivência familiar de crianças e adolescentes, e não de pais, né? E é esse foco que a gente precisa mudar. A gente começa a trabalhar a autonomia desde a hora da primeiro acolhimento, desde a admissão. Tem toda uma preparação, tem todo um programa de atividade. De manhã cedo acorda, arrumar as camas, separar a roupa. Aí a gente tem toda escala. Quem essa semana vai limpar o quarto, essa semana quem vai limpar o banheiro. Quando eles começam a ir para a escola sozinhos, quando a gente começa a buscar um curso profissionalizante, quando a gente busca estágio para esses meninos, né? Então tem todo um processo de preparação. E tem os trabalhos internos que a gente realiza aqui também para esse momento. E você acha que o fato de você ter morado aqui fez alguma diferença assim na tua vida? Fez muito. Comecei a estudar, fazer curso. Crescer, né, também. Comprei minhas coisas, meu celular, que eu não tinha na época. Essa hora dessa, lá no interior, era num crime já. E que a autonomia é um caminho que se faz a partir do momento em que ele entra. A partir do momento em que ele entra, tem que ser começado a pensar que ele vai ter que sair um dia. Nós não conseguimos fazer um jovem que esteja num percurso delinquente mudar se nós não despertarmos no jovem a vontade de mudar. É criar as condições por fora, mas é sobretudo também levar a que a criança, ou o jovem, ou o adulto queira mudar e o caminho tem que ser feito por eles, por muito que às vezes os caminhos e as respostas que nos dão não sejam aquelas que nós gostaríamos. Esses meninos de abrigo, eles custam mais um pouco a amadurecer. Acho que é a questão do cordão umbilical. Ele passa tanto tempo protegido, né? A gente trabalha autonomia, mas é diferente. Quem é autônomo aos 18 anos no Brasil? Por que o menino de acolhimento institucional tem que sair com autonomia aos 18 anos, se nós, que vivemos no mundo, né, padrão, a gente não consegue sair aos 18 anos de casa? Né? Por que eu não preciso sair aos 18 anos de casa e ele tem que sair aos 18 anos de casa com a mão na frente e outra atrás e se vira? Então, é uma política extremamente cruel. E nessa experiência que eu tive na Fundação Carlos Gulbenkian, várias casas tiveram essa experiência, de alterar a própria perspectiva que têm do trabalho da casa, em que muitas das vezes, quantas vezes não vão os técnicos fazer as compras para os jovens de roupa e disto, esquecendo que, se calhar, acompanhando o jovem, levando o dinheiro, é uma forma de construir autonomia. Permitir aos jovens, isto vou dar exemplos concretos de situações vividas nestes projetos e que são vividas noutras casas. Uma vez por semana um jantar é organizado pelos jovens, é planeado, são eles que têm que fazer as compras, são eles que têm que lidar com o orçamento. Quer dizer, como é que nós podemos pensar a autonomia se as casas se puserem a fazer tudo pelos jovens? Você agora vai tomar conta da sua vida, você vai para a República, mas a gente vai estar aqui. Sempre que você precisar, você vai ligar para mim, ou vai passar um zap. Tia Beth, eu estou precisando disso, o que a senhora pode me ajudar? No que a gente puder te ajudar, praticamente é como se você fosse nosso filho, porque faz muitos anos que tu mora com a gente. Não chora não, a gente vai chorar também. Porque tu foi do recanto veio pra gente. A gente cuida de você desde muito tempo, desde que tu tinha 13 para 12 anos, era de Assis. Mas assim, e nesse longo tempo que você passou aqui, a gente aprendeu muito com você. Eu acredito que tenha ficado alguma coisa também da gente aprendizado para você. Que Deus te abençoe mesmo.
te ilumine, te dê muita saúde, muita paz, que você possa prosperar, ter muito sucesso nessa tua nova caminhada, tá certo? Ele é muito calado, de Assis, ele sempre foi. Ele é muito calado, é muito introspectivo, ele melhorou um pouco, mas ele é da personalidade dele, ele é muito calado. Mas ele escuta a gente, ele nunca criou um problema, ele interage com os meninos, sempre interagiu muito bem. Ele interage com a equipe técnica, sempre com os educadores. Eita, nova página da vida, nova fatia da vida. E é o primeiro pedaço. Isso, ó. Ai, pra mim! Oh, obrigada! O nosso trabalho com o de Assis não foi muito difícil. Ele sempre teve essa visão, né? Ele fazia a vida dele, ele construía a vida dele. E nós aqui fizemos o impossível para procurar fazer com que ele se torne uma pessoa que se tornou hoje. Isso era para mim ajudar dinheiro, ajudar, né? Dar conselho para não gastar mais, só guardar mesmo na minha conta. Aí continuar no trabalho e no curso, né? Focar nos estudos também. Como faz muitos anos que ele está em Fortaleza, ele já se sente, né, cidadão fortalezense. Então, o maior círculo de amizade dele é aqui. Tudo que ele aprendeu, ele disse que foi aqui em Fortaleza, ele pretende ficar aqui. No município, a gente tem uma república, que é para os meninos a partir dos 18 anos. E a gente conseguiu essa vaga na república para ele. Ele ainda vai essa semana para a república. O que tu espera, assim, viver lá nessa nova casa? O que tu acha, como é que tu acha que vai ser essa experiência? Experiência eu ter pessoa diferente, né? Conhecer amizade. Aqui tinha tudo pronto. Era comida, tinha videogame, tinha tudo lá. Lá é tipo uma casa normal. Mas o cara tem que viver, tipo, sozinho. É tipo uma pessoa normal mesmo, do mundo. Mas você acha que você está preparado assim, para fazer isso? Você sente assim que eu tô pronto para fazer isso? Tô nem menos nem inseguro, né? A medo não, porque das pessoas que eu não conheço ainda lá. Já fui lá, já conheci lá. E esse lugar, o que tu achou assim? Tu gostou de lá, do espaço? Mais ou menos. Mas dá pra viver. E muitos adolescentes estavam atingindo a maioridade, né, completando seus 18 anos, e não tinham para onde ir. Né, e nem eram preparados, né, para adquirir a devida autonomia para que quando realmente realizassem o alcance da maioridade, pudessem viver suas vidas de forma autônoma e sozinha e independente. E foi aí que a gente tomou conhecimento das repúblicas, né, da previsão das repúblicas, que são exatamente casas para receber esses jovens que completam a maioridade. E fomos verificar que aqui em Fortaleza não tinha, na realidade no estado do Ceará, não tinha nenhuma república instalada, né, principalmente aqui em Fortaleza. E aí foi então que a gente acionou o município de Fortaleza, através da secretaria competente, para iniciar uma conversa, para ver se a gente conseguia implantar aqui em Fortaleza essa política pública das repúblicas. E foi assim que começou, né, se deu início a esse projeto. A gente é o pioneiro nesse serviço, é a única república aqui no estado, é a primeira. Então, assim, e ainda é um serviço muito novo, a gente só tem 3 anos, né, de funcionamento. Então, a gente começou meio que sem referência nenhuma. O projeto é municipal, né, então foi feita uma licitação para a instituição, e a instituição que eu faço parte, que é o IAC, ganhou, no caso, essa licitação, e o projeto recebe verba municipal. Tanto que todos os acolhidos, eles têm que vir de acolhimento municipal. A gente não tem políticas para os adolescentes em acolhimento institucional. Essa é uma falha, uma lacuna imensa do governo, de todos os governos. A gente instituiu o serviço de república para os adolescentes, mas a gente não conseguiu implementar esses serviços. A maioria dos municípios, se tiver 3, 4 repúblicas, é muito, mas a sua maioria não tem para onde ir. É como se a gente abrisse a porta do abrigo e dissesse: a porta da rua é serventia da casa. O prédio é um prédio residencial
Inclusive, entre uma república e outra tem um apartamento que é alocado por um morador. Como vocês viram, não tem placa, não tem nada lá fora que sinalize que é um acolhimento. Porque a intenção da república é essa, é que eles saiam desse perfil, desse núcleo, desse mundo do acolhimento e venham para o mundo real, digamos assim, não que no acolhimento não seja, mas venham para o mundo real, assim, e comecem a ter suas próprias casas, sua própria responsabilidade. Então, a regra do prédio vale para todos e vale para eles também. Os direitos também, da mesma forma, eles são locatários como qualquer outro. A república é uma política pública opcional, né? A partir do momento que ele atinge a maioridade, nós não podemos mais obrigá-lo a ir para a república. O que a gente busca fazer é conscientizar esse adolescente da importância de ir para a república, sendo melhor do que ir para as ruas ou para o mundo das drogas ou ser captado pelo mundo do tráfico de droga ou das facções criminosas. Então, a equipe técnica do acolhimento produz um relatório, né, contando como é que foi o período dele no acolhimento, tudo que ele está fazendo e tal, e encaminha para a central de vagas, que aí avalia esse relatório e encaminha para cá. Quando chega aqui, a gente tem um novo crivo, a gente avalia e a gente começa o processo dele do acolhimento para cá, porque quando o relatório chega, ele não tem de fato completado os 18 anos ainda. É feito geralmente 2 meses, né? 1 mês, 2 meses antes dele completar os 18. Vem conhecer, e aí é entregue o regimento interno para ele ler, para ele se apropriar, porque no final das contas a decisão de fato é dele. Se ele disser também que não quer vir, ele não vem. Está com 10 meses, vai fazer 1 ano agora em julho. Eu estou gostando muito do apoio, né, da equipe técnica, até que me ajudam, porque aqui é foco, sabe? Tem uma visão maior, porque lá no acolhimento era mais difícil a convivência, porque tinha jovens de todos os tipos. Aqui não, é mais jovens centrados no que quer, sabe? Tudo focado. E atrás de alcançar seus objetivos. Eles vão estar num apartamento onde tem todos os recursos, tem fogão, tem geladeira, tem panela, tem armário, e eles vão receber a alimentação in natura, né? Vão receber o arroz, o feijão, o macarrão cru. Como eles vêm do acolhimento, e lá a comida é pronta, né? Feita, preparada e entregue na mão deles pronta, né? Já, só para eles consumirem. E aí é meio que um choque para eles, porque realmente eles não tiveram essa preparação, né? Então a maioria dos meninos que chegam aqui não sabem realmente fazer nada. E a gente que ensina, você faz a carne, você faz o frango, e aí eles vão aprendendo. E na medida que os outros vão chegando, os que já estão, vão repassando também. Cada dia que passa, o serviço de acolhimento, ele abraça mais. Ele acolhe de uma forma, quer acolher de uma forma cada dia mais diferente. Só que às vezes a gente está fazendo como a gente faz com alguns filhos, a gente mima demais e quando eles se tornam adultos, eles não têm estrutura para aguentar o rojão ali fora. Então eles às vezes têm que cair, têm que quebrar a cara para poder dar a volta por cima, né? Então eles chegam aqui muito sem saber andar, tipo, pegar um ônibus, né? Sem saber muito como é que tira um documento, a gente ensina qual é a rota do ônibus, onde é o terminal, como é que tira. A gente vai instruindo e a gente ainda fica um pouco ali perto, próximo, até a gente vai se distanciando aos poucos até que eles consigam fazer sozinhos, né? Não é culpa deles, é porque eles não foram orientados e lá, como são muitas crianças, né? Então é mais fácil você pegar e conduzir e fazer, né? Porque eles são maiores e aí a gente tem que começar a ensinar daí essa autonomia, deles mesmos irem, por exemplo, quando eles não estão se sentindo bem, eles mesmos procurarem o posto de saúde, a UPA, e assim a gente vai fazendo. Para mim não existe curso nenhum, dica nenhuma que vai lhe preparar para o mundo aqui fora. Não existe. Porque as pessoas quando vão dar dica para outras resumem muito, tipo um resumido muito mesmo. A única coisa que me disseram foi, Paulo, a vida do lado de fora é difícil, é complicada, só isso. Então me resumiram muito e quando eu saí, eu tive assim, um baque bem grande, entendeu? Era pior do que você imaginava? Sim, muito pior, muito cruel, muito cruel. O acesso ao próprio mercado de trabalho já de si é difícil.
Nós sabemos que é difícil para qualquer jovem e é extremamente difícil em determinadas áreas e que para estes jovens pode se tornar ainda mais difícil porque alguns têm atraso escolar relativamente à idade, por isso isto requer todo um esforço acrescido que não é brincadeira. Completei meus 18, aí passou algumas semanas, comecei a trabalhar com entrega, depois dessas entregas eu fui para um apartamento, o pessoal da abrigo guardaram um quantia para mim, o suficiente a conseguir comprar um apartamento e as coisas para dentro de casa. Eu já saí com uma coisa que muitos adolescentes nem têm, uma casa própria. E todo mundo lá gostava de mim, entendeu? Então eles sempre tentaram me ajudar e quando eu fiquei adolescente, eu sempre dizia para eles que eu queria sair. E eles tentaram facilitar isso para mim, entendeu? Até tem muitos municípios que ajudam, sabe? Que ajudam o menino dar um aluguel social para o menino, dar um trabalho de aprendiz, mas quem consegue viver com R$800, com R$400, com R$500? Então essa é a realidade dos nossos meninos. A gente vai junto com ele, vai atrás do aluguel, a gente realiza campanhas internas, tanto interna quanto externa, para conseguir pelo menos o mínimo possível para que esses meninos tenham capacidade de sair daqui e morar numa casa com dignidade. Aquele espaço ali é onde a gente coloca os móveis que a gente ganha de doação, os que dá para utilizar a gente dá para eles, a gente monta a casa deles, fazem chá de casa nova para eles poderem ter uma vida melhor, uma vida digna, né? Eu me casei aos 17 anos. O lar, ele fez todo o meu casamento, então meu casamento foi pelo Lar de São José. Tive uma filha. Tive a oportunidade, após os 18 anos, de retirar uma das minhas irmãs da instituição. Uma delas já tinha ido para minha irmã mais velha, e aí eu tive a oportunidade de ficar com a guarda da minha irmã mais nova, que morava no abrigo. Permaneci aqui por 4 anos, 3 anos e meio, na verdade. Eu fui a primeira a sair daqui, saímos todos nós por guardas liberadas, só que saiu aos poucos. Eu e meus irmãos fomos reintegrados para minha família de origem, não, pai e mãe não, mas para uma irmã minha, que na época entrou com pedido de guarda e acabou ganhando. E meus irmãos foram saindo de pouco a pouco. Hoje, graças a Deus, estamos todos estabilizados. Quando eu completei 18 anos, comecei a trabalhar. Tive a oportunidade de trabalhar aqui como mãe social, trabalhei 3 anos e meio. Deixei de trabalhar aqui com os 23. Arrumei outro emprego em outra instituição, também de acolhimento. Trabalhei 7 anos. Comecei a fazer a faculdade. E logo depois eu retornei, fui convidada a retornar como assistente social mesmo da Casa de Apoio. É uma casa que acolhe crianças e adolescentes que vêm de outro estado fazer tratamento de saúde aqui no DF. Tem crianças de tudo quanto é doenças, crianças transplantadas, crianças com vários diagnósticos diferentes uma da outra. Então lá na Casa de Apoio eu meio que me identifico um pouco. São mães que vêm, mães guerreiras, que estão ali pelos seus filhos, né? Estão passando um momento muito difícil da vida delas, mas porém nenhuma delas desistiu dos seus filhos. E surgiu essa oportunidade aqui no Lar de São José, na portaria, como recepcionista, e eles me deram essa proposta para que eu continuasse estudando, né? Eu teria que estar fazendo a faculdade. Hoje eu sou estudante, né? Na faculdade, faço assistência social. Escolhi por eu ter vivido aqui. O meu foco é querer ajudar também. Como eu fui ajudada, eu querer ajudar, poder trabalhar num lugar em abrigo que tem essas crianças que passaram pela mesma situação que eu. Ninguém melhor do que quem já esteve dos dois lados para conseguir entender essa situação. Recebe de crianças até que idade? Porque 0 a 18 anos incompletos. Então desde bebês até... Desde bebês. Uhum. Nosso bebê mais novo tem 2 meses. 2 meses. Aqui dentro nós temos 5 casas. Aí tem mais fora. Aí nós temos mais 3 casas na comunidade. Mais 3 casas descentralizadas. Aqui na sede são mais ou menos 40 que nós acolhemos, né? Fora as 10 em cada casa descentralizada. E é isso, é nosso espaço, é a nossa casa, foi a minha casa também. Ainda continua sendo a minha casa, né? Enquanto eu estou aqui, por 12 horas trabalhando, que eu faço com muito amor o meu trabalho. A maior parte dos meninos que eu tive contato, que estiveram comigo, só história de sucesso.
Lógico, alguns se tornam mais difícil, né? Alguns tiveram caminhos errados, né? Alguns entraram no mundo da droga, outros nos mundos que não são propícios, entendeu? A maioria das vezes os abrigos abrem as portas e esses meninos saem do abrigo e vão para o mesmo lugar de onde eles saíram quando era criança. Aquele lugar que não prestou para ele nunca, agora vai ter que prestar. E sabe o que acontece com eles? Que esses meninos vão ser novamente institucionalizados. Aonde? Na cadeia. Então a gente tem resultados positivos, tem resultado negativo. A gente acha muito bom. Se quando de 10 eu tenho 2 positivos, a gente está de bom tamanho, porque tem toda a questão do sistema, né? Não é só o nosso trabalho. A gente é uma parte do trabalho com esses meninos. Então tem alguns meninos que eles saem revoltados mesmo, achando que o abrigo não fez o melhor, que o abrigo não foi o melhor para eles, né? E até que eles consigam enxergar que não era bem assim, eles passam, eles sofrem, eles caem, mas eles se levantam e se erguem, né? Tem meninos que casaram, construíram família e vêm nos visitar. Às vezes o telefone toca, aí a pessoa liga, é a tia Beth que fala, eu sou fulano, lembra que eu tive acolhido tal ano. Eu queria, posso visitar, às vezes o menino já está com 25 anos, fala que legal, vem, é um prazer. Então assim, né, a gente fica uma referência familiar e isso é muito gratificante. Eu tenho 3 filhos biológicos, uma menina de 18, um menino de 9 e um de 6. Olha, eu acho que durante um tempo eu não fui uma boa mãe biológica, porque eu estava tão preocupada, tão focada e tão preocupada com as crianças que vinham de uma situação mais sensível, que às vezes eu esquecia que os meus também precisavam também de um carinho, que os meus também precisavam de um colo. Eu me cobrava muito, acho que talvez porque eu tive um amor, tipo, a minha mãe social, ela foi uma pessoa assim, que ela não tinha diferença dos filhos dela comigo, então meio que eu queria também passar isso também para os meninos e passar isso também para os meus filhos, só que às vezes eu esquecia que meus filhos, né, precisava também de um pouquinho mais de atenção. Eu sempre me perguntei como é ter uma família, como é ter um pai e uma mãe presente, entendeu? Mas hoje eu posso responder por mim mesmo como é que é ter um pai sem ter um pai. Hoje eu sou pai das meninas, eu faço por elas o que eu nunca esperava que ninguém fosse fazer por mim. Minha mãe ficava tipo mentindo pra mim. Dizia que ia vir me visitar, que ia me levar pra casa pra passear. E até hoje, tem total contato. Ninguém sabe dela, ninguém mais sabe dela. Você gostaria de encontrá-la? Queria. Eu não queria assim bem longe, mas queria. Só pra dizer pra ela que eu tô bem, entendeu? Que é uma coisa que a gente tem que fazer é honrar o pai e a mãe, né? Então eu queria só dizer pra ela que eu tô bem. Que eu consegui, sem ela por perto, sem o amor dela, mas consegui. E que ela tem 3 netos. E vejo meus pais também na beira-mar, onde eles se encontram em situações de rua. Eu tiro um final de semana para ir lá. E esse encontro com minha família, eu busco sempre ir lá porque me fortalece, sabe? De continuar tentando. Minha irmã, que está no acolhimento ainda, a Jamile, tem 17 anos. Geralmente ela que vem aqui me vê quando eu estou disponível, que é dia de segunda ou sexta. Aí nós temos um tempinho aqui de 20 minutos de conversa. Isso me fortalece também, né? Porque é minha irmã e me dá mais força para me seguir no meu sonho, para dar uma vida melhor para ela.
tentaram ajudar minha mãe. Ela virou moradora de rua, passou 12 anos morando na rua, mas hoje a gente conseguiu tratamento para ela e graças a Deus ela está melhor. Hoje ela não usa mais nenhum tipo de droga, frequenta a igreja. Hoje é uma pessoa, vamos dizer assim, da sociedade, né? Hoje eu moro no lote onde moram 2 irmãs minhas também, né? Mas a gente tem proximidade, todo mundo é unido. E na escola, tu gosta? Como é que é a tua escola? Gosto. Tu ainda tá no 3º ano do ensino médio? Tô no 1º, vou pro 2º agora. Se eu passar, né, de ano. Uhum. Tá difícil de passar? Tá fácil. Tô fazendo atividade. A gente começou a notar que eles chegam com a defasagem escolar muito grande. Então a gente viu a necessidade de ter uma profissional que desse esse reforço escolar para os meninos, para que eles começassem a acompanhar mesmo o restante da turma. Eles estavam tendo dificuldade. Eu sou muito dedicado também àquilo que eu faço, não só futebol, mas também o estudo, porque eu sei que é essencial, né? Porque é um plano B. A gente começou a ver também a necessidade de ter um outro tipo de trabalho, que era em relação à preparação laboral. Preparar currículo, como se comportar na entrevista. Eles não tiveram esse ensinamento, né? Nesse decorrer da vida deles. Então a gente começou a ver essa necessidade. Aqui na República, você tem que ter uma renda, porque você quer comer algo diferente, né? Eu fui para uma empresa para poder trabalhar e ter uma renda, né? Aí eu tive que deixar o futebol, aí não, eu tenho que voltar para o futebol porque é meu sonho, eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto, né? Eu falei com o meu treinador, expliquei para ele a situação e ele me abriu as portas para mim de novo. Tu recebe alguma coisa para lá como é? Não, só quando é competição a gente chega na final, né, que o campeão tem um prêmio ali, tem uma quantia. E então, de que tem sido a tua renda ultimamente? Nenhuma, porque eu procuro os treinos, né, minha renda é os treinos, me dedico aos treinos, porque um dia, com certeza, eu vou se tornar um jogador profissional e vou poder ter minhas coisas. O Jefferson, ele apareceu ano passado aqui, né? Veio fazer uma avaliação e esse ano ele continua com a gente, né? Nos treinamentos, se preparando para jogar o Campeonato Cearense de 2022. Ele é um jogador que está evoluindo, né? Um garoto com muita vontade e que eu acho que é o sonho dele e ele está se empenhando diariamente nos treinos. Conta aí pra gente como é que é o teu apelido de jogador famoso. Jeff Gol, né? Porque sempre quando eu recebo a bola com a oportunidade de fazer o gol, eu venho executando esse trabalho muito bem e trazendo alegria aí para os colegas de equipe. 10 anos eu imagino com minha família, uma família unida, né? E tem conquistado vários títulos jogando em algum time, para dar uma casa para minha família e se unir, né, com eles novamente, porque há 5 anos nós não vivemos juntos. Adotar 2 crianças também, que faz parte de acolhimento e para dar uma vida digna e honesta para elas. Eu vou fazer história e trazer uma Copa para o Brasil, que é o meu sonho. É fazer 2 gols, né, na final e comemorar olhando para minha família na arquibancada. É um momento histórico para o futebol brasileiro. De novo a nossa seleção de volta a uma final de Copa do Mundo. A decisão é com muita emoção, meus amigos. Tá nas mãos dele o craque Jeff Gol. Já fez um gol hoje e ele vai se preparando para chutar. Jeff Gol bateu pro gol. Gol! Jeff Gol! É hexa! É do Brasil! É foco, é dedicação que chegamos lá um dia. Pro meu futuro eu nunca planejo nada. Eu só vivo cada dia como se fosse o último. Eu não consigo planejar nada. Não consigo, eu não tenho essa capacidade. Eu só vivo. Porque isso vem muito do passado, por causa da minha mãe. Eu ficava muito esperançoso quando minha mãe dizia que vinha e não vinha. Entendeu? E fez com que até hoje eu não fique esperançoso
por nada. Planejar como é que eu quero ficar lá no futuro, com o que eu quero trabalhar, eu não consigo. Eu tive na minha tese de doutoramento a ouvir crianças que me diziam que queriam ser ladrão, bandido, e tive 2 ou 3 que diziam que queriam ser o chefe dos bandidos. Nós temos que aproveitar, porque ao menos eles têm uma ambição. Eu preocupo muito mais as crianças que não têm qualquer ambição e quando nós perguntamos sobre o presente ou sobre o futuro, não nos respondem rigorosamente nada. Olhar, eu prefiro que alguém me diga que quer ser chefe dos bandidos, porque tem uma grande ambição e eu posso tentar trabalhar, do que propriamente uma criança que diz que não sabe o que é que quer ser ou que não tem qualquer sonho de futuro. Bem, naquela época eu sonhava em estudar, me formar, né? E ter uma casa, por minúscula que seja. Eu passava aqui na M Norte e aí antigamente tinha algumas casas abandonadas mesmo. Tipo lotes de barracos de madeirite. E aí às vezes eu ficava, ai Deus, eu queria tanto ter um lugar assim. Era tão assim, né? Eu acho que Deus me deu muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu acreditava merecer, né? Eu tenho uma família linda, sou casada até hoje, que eu acho que é uma das maiores bênçãos. Eu tenho um emprego do qual eu jamais imaginei. Lógico, a gente sempre quer voltar para casa, né? Mas voltar da forma que eu voltei, formada, para mim foi uma das melhores coisas. Eu nem pensei ainda em faculdade. Mas se tu fosse escolher uma faculdade, tu acha que tu escolheria o quê? Medicina. Como é que tu imagina a tua vida daqui a 5, 10 anos? Conseguir uma família, né? Pra mim. Uma esposa, ter um carro, ter uma moto, uma casa própria. Queria continuar a trabalhar, né, mano? Ficar ativado na empresa. Pra mim alugar um negócio pra mim, uma casa. Pra mim sair da República e viver a minha vida.